Olá, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre frações, algumas propriedades importantes das frações, não é a ideia de falar sobre todas as propriedades, mas algumas que são bastante importantes, e o uso das frações na representação de razões matemáticas, razões matemáticas que são muito utilizadas em diversas situações práticas, em diversas situações do nosso dia a dia nós nos deparamos com informações dadas na forma de razão matemática, como por exemplo a porcentagem, que é uma razão matemática. Perfeito? Então começar a falar um pouquinho sobre frações equivalentes, que servem como base, essa definição, ela serve como base para várias operações fracionárias, inclusive para você fazer soma de frações, quando você usa o MMC, né, o mínimo múltiplo comum, iguala os denominadores, depois tem todo um processo de transformar as frações para poder realizar a operação de soma, de subtração também, envolve a ideia de fração equivalente ou de frações equivalentes. Tá? Então vamos a um exemplo aqui no slide para essas frações. Por exemplo, o que significa a fração 2/3? Muito simples, né? Está o desenho aí do lado, olha lá. Você divide a unidade em 3 partes, considera 2. Mas se eu for fazer a representação da fração 4/6, pegar essa mesma unidade, essa barra do mesmo tamanho, dividir em 6 partes e tomar 4, né, perceba que o desenho, a fração, né, é a mesma. A parte desenhada da figura é a mesma, a parte sombreada. Isso não é diferente, por exemplo, quando eu falo em 8/12, dividir em 12 e considerar 8. Mesmo tamanho, são todas frações equivalentes. Por quê? Eu divido em mais partes, mas eu também proporcionalmente considero mais partes. Agora, como que eu obtenho frações equivalentes, né, sem ter que ficar recorrendo, lógico, a desenhos, né? Por exemplo, você considera lá a fração 2/3, multiplique o 2 por qualquer número. Tá, no nosso exemplo aqui, se eu multiplicar o 2 por 2, eu chego a 4. Né? O 2/3 para chegar no 4 do 4/6, eu multipliquei por 2. Portanto, eu preciso também multiplicar o denominador pelo mesmo valor, por 2. Você pode multiplicar pelo número que quiser, positivo, negativo, lógico, só não vai multiplicar por 0. Ok? Então tá lá. Da mesma maneira, se eu pegar o 4 do numerador, da parte de cima da fração 4/6 e multiplicar por 2, perdão, 2/3, né? Eu me referi à fração errada, e multiplicar por 4, olha lá, e aí multiplicar por 4 também o 3 vezes 4, eu chego a 8/12. Perfeito? Ok, então você consegue frações equivalentes multiplicando cada um dos seus elementos pelo mesmo valor, contanto que não seja 0. Essa propriedade vale quando se trata de você simplificar a fração. Então, dividir, fazer a divisão. Eu tenho a fração 8/12. O 8 eu percebo que é divisível por 4, e o 12 também. Eu achei um divisor comum. Então eu posso dividir os dois por 4. Pode dividir pelo valor que você quiser. É que se não for um divisor comum, o resultado vai ser uma fração com números decimais, né? O que pode acabar complicando um pouco. Ok? Então 8 divide por 4 dá 2. Aí eu pego 12 e divido por 4 também dá 3. Então 8/12 equivalente a 2/3. Eu posso dizer que 8/12 é igual a 2/3. Perfeito? Agora, um exemplo de uso dessa propriedade, né, é quando você vai efetuar uma multiplicação de frações. Essa propriedade vale para a multiplicação. Você deve se lembrar que a multiplicação de frações, você multiplica os termos de cima, você multiplica diretamente os termos de baixo e monta uma nova fração. Ok? Então é multiplicação dos termos de cima e dos termos de baixo. Por exemplo, eu tenho 20/7 no nosso exemplo. 20 e 7 não dá para encontrar, não há um divisor, né? Quando eu falo não há um divisor inteiro ou natural, que seja comum a 20 e a 7, tá? Não tem. Mas o 20, por exemplo, ele é divisível por 5 e nós temos um 5 lá na parte de baixo, na terceira fração. Eu posso fazer a simplificação, eu posso dividir ambos pelo mesmo valor, ok? É essa a ideia. Né? Então, posso cancelar o 20 com 5, eu faço da forma que eu quiser ali e é o que eu primeiro vou fazer. A gente costuma corta o 20. Eu estou dividindo o 20 por 5. Por quê? Porque lá embaixo eu tenho o 5 que também é divisível por 5.
ok? 20 por 5 dá 4, aí você coloca o 4 ali em cima. Aí você vai lá no 5, divide por 5 também vai dar 1. Tá vendo? Já simplificou um pouco. Porque se você fizer direto essa operação, sem simplificação, você vai ter uma fração com dois números muito grandes, e aí você vai tentar simplificar, vai te dar trabalho. Perceba que fazendo assim, um processo simples, você já tem um resultado simplificado, ao máximo. O que mais que eu posso simplificar ali? Né? Você faz da maneira como quiser. Quer cancelar o 4 com 44, o 11 com 44? Faça da forma que quiser. Única regra, tem que ser um de cima com um de baixo, ok? Eu vou agora simplificar o 11 com 44, porque 11 é divisível, lógico, por 11 e o 44 também. Então 11 por 11 dá 1, 44 por 11 dá 4. Aí vem o 42, eu vou cancelar o 42 com 7. 42 divido por 7 dá 6, e o 7 eu divido por ele próprio dá 1. Sobrou ainda o 17 ali, e o 51 na parte de baixo. Ambos são divisíveis por 17, assim eu faço a divisão por 17, fica 1 e 3. Ok? Ainda dá para perceber ali que tem um 4 na parte de cima e um 4 na parte de baixo. Vamos cancelar os dois. Vamos dividir ambos por 4, né? Fica 1 e 1, ok? Ainda dá, olha lá, o 6 com 3. Divide 6 por 3 dá 2, como você pode ver, e divide 3 por 3 dá 1, como você está vendo aí. O que sobrou na parte de cima? 1, 1, 2, 1. Aí você multiplica. 1 por 1 por 2 por 1 dá 2. E na parte de baixo? Tudo 1. Você vai multiplicar 1 por ele próprio, vai dar 1. Então o resultado é 2 sobre 1 ou simplesmente 2. Olha como simplificou bastante, né? Ah, mas é complicado. Não é, vai passo a passo. Procure um em cima, um embaixo que seja divisível pelo mesmo valor. Ok? Isso, por exemplo, numa prova, num concurso, que não pode usar calculadora, ajuda e ajuda muito. Ok? Bom, essa é a parte de frações que a gente viu, algumas propriedades, mas o uso de fração, um dos usos que a gente faz de fração é para indicar a razão. Tá? Então, o que é uma razão matemática? É uma forma de você comparar grandezas através de uma divisão. E a fração é essa divisão. Então, geralmente a gente representa uma fração, uma razão, perdão, na forma fracionária. Por exemplo, a taxa de colesterol, né? O valor de referência para adultos. O que se espera é que o colesterol num adulto, né, dito normal, seja menor que 190 miligramas de colesterol a cada 100 ml de sangue. Isso é uma razão matemática. Você está comparando exatamente duas grandezas. Tá? Quem tiver mais que 190 miligramas a cada 100 ml de sangue, tá com uma taxa acima do indicado, acima da referência. Você ainda pode representar isso daí também na forma decimal. Se você dividir 190 por 100, né, aí você torna essa taxa unitária em termos de ml, fica 1,9 miligrama a cada ml de sangue. Então, um tipo de medida bastante utilizada na área da saúde. Outro exemplo que a gente tem aqui também, bom, aqui só antes de passar para o próximo exemplo, pode ser em miligrama por decilitro também. Né? Faz a conversão de 100 ml, 100 ml equivale a 1 decilitro. ml é mililitro, né? E o decilitro você faz essa conversão, ok? Outro exemplo, na parte de dosagem de remédios, né? Quando você pega 30 miligramas de cloridrato de fenpreporex e coloca em 6 ml de solução, você tem 30 miligramas a cada, eu coloquei, desculpa, em 5 ml, tá? Coloquei aí a representação em 5 ml. Aí vai dar 6 miligramas por ml, ok? Densidade demográfica, quantidade de habitantes por área, né? 900 habitantes em uma área de 1.200 km², é só colocar 900 sobre 1.200. Aí se você divide, dá 0,75 habitante, menos que um habitante, por quilômetro quadrado. E taxa percentual, essa a mais utilizada de todas. O que é 135%? Significa 135 a cada 100. O que é 30%? É 30 a cada 100. Na verdade, esse símbolo de porcentagem, ele carrega o quê? O sentido de fração, de divisão, a cada 100. Uma fração de denominador 100, uma razão de denominador 100. Tá? Então, 135% é 135 sobre 100, que na forma decimal é 1,35, ok? E é uma forma que a gente vai usar bastante exatamente
essa forma decimal para calcular percentuais. Ok? Essas são só algumas ideias referentes a frações que a gente vai retomar num próximo vídeo e utilizar um pouco dessas propriedades. Tá certo? Até a próxima.